Fala milionário, fala milionária. Bem-vindos ao podcast Viagem com Milhas. E nesse podcast a gente te ajuda a multiplicar suas milhas em 25 vezes em menos de 1 hora por semana. Para fazer o quê? Para viajar sem pagar passagem. E usando as milhas aí que já... Passagem. Passagem, viajar sem pagar passagem. Exatamente. Usando milhas que você já tem direito e estão aí nos seus gastos do dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre... um destino mega especial. Como as milhas podem te levar para... Disney! Um destino que a gente ama. E olha, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente já foi para Disney. Esses dias estava fazendo mais de 10, com certeza. Com certeza. Acho que só as e toda vez crianças tem coisa já boa. mais E que toda 10. vez tem coisa nova. A gente não costuma repetir muito destino, mas esse é um que a gente acaba repetindo, porque sempre tem uma coisa nova e acaba não sendo uma repetição, porque tem experiências maravilhosas para você fazer na Flórida em geral. Isso que eu ia falar. Nesse ano. especificamente a gente vai falar da Disney, mas a Flórida inteira tem lugares lindíssimos. A gente já fez 2 road trips pelo estado. E olha, vale a pena você reservar Aí, ó. alguns dias a mais. Tem mais um tema para um próximo podcast aí, Próximo né? podcast. As coisas além da Disney, além dos parques, né? Mas vamos lá, então? 5 passos para você planejar a sua viagem aí e usar as milhas para quase tudo. Vamos Dá lá? para usar para tudo. Vamos tudo. mostrar aí para vocês, né? Então, qual que é o passo número 1? O passo número 1 é um passo muito importante, é definir a data, né? Não só porque você precisa tirar um tempo grande, a gente indica geralmente de 10 a 15 dias, tá? Pelo 2 menos. semanas é um tempo muito bacana, dá para fazer sem se matar, né? Mas o principal é você definir as datas pensando nos momentos em que o parque estará mais cheio. Não quer dizer que você não pode ir nessas datas. épocas. A gente, inclusive, já foi em Natal, Ano Novo, já foi em épocas que estava realmente muito cheio o parque. Mas se você tiver flexibilidade, é melhor evitar essas datas. se for a tua vontade, eu quero ir especificamente nesse dia porque vai ser super lindo e maravilhoso, ok. Mas o ideal é você evitar 3 coisas importantíssimas para você lembrar. Natal e Ano Novo, sim. Lota, a gente já foi. Inclusive o parque fechou. A gente não né? conseguiu entrar uma Ele vez. atinge a lotação máxima, então eles fecham o parque mesmo, não deixam Mais as gente pessoas entrar. entrarem. A segunda data importante é lembrar do Spring Break, que é um feriado americano onde as escolas fazem umas mini férias. Não tem uma data determinada, mas é entre março e abril, tá? Então esse é um período aí que todo mundo quer fugir do frio lá de cima e desce para a Flórida. Então é lotado de americano e principalmente criança, né? Porque Então, a enche os Disney é um parques. destino familiar, então pode tirar esse período da tua... quer dizer, tenta tirar. Tenta uma semana antes, uma semana depois e tal. Consulta o calendário do ano que você vai querer viajar para ver qual vai ser o Spring Break. E o terceiro é as férias de julho, né? Que são as férias de verão dos americanos. Então também lota muito o parque. Fora isso, é bom ficar Além sempre dos americanos e atento. europeus também, Os né? europeus também. A gente aqui, né, foge do inverno, mas eles estão lá em pleno verão. E também é uma fase aí de muito calor, Muito né? calor, fica A Flórida é muito muito quente. úmida, então tem gente que não gosta muito de calor e acaba até passando mal. Mas Só um detalhe, a temperatura em geral na Flórida, em Orlando, é tranquilo, é boa, é muito quente em julho, mas nos outros meses não neva, que nem neva em Nova York, Chicago, né? Então é um inverno, quando você vai no inverno, é um inverno que é ok, então dá para aproveitar. super suportável. Então, Não é de morrer, não. Não é um inverno de não sei quantos graus. Aliás, até quem mora na Flórida gosta muito da fase do inverno, porque tá um clima mais ameno. Aí lembrar também de você pesquisar os feriados, porque tem Labor Day. Americanos. Feriados americanos, tem Labor Day, tem aqueles... Como a gente tem o nosso calendário brasileiro de feriados aqui, eles também têm o deles. Então tentar evitar dias que tem feriados americanos. E por último, você tentar, né, organizar, claro que às vezes não dá, mas para as crianças não perderem tantas aulas, né? Então, feriados nacionais, você pode, aqui do Brasil, né? Às vezes pode ser um pouquinho mais complicado para achar passagem, mas lá talvez esteja mais tranquilo. Então, só pesar nisso, nessa questão de datas. Claro, se você não tem flexibilidade, tem que ir numa data de férias, ok. Você vai curtir, vai aproveitar. A gente já foi várias vezes dessa maneira, só que vai ter um pouquinho mais de fila. Então, tenha em mente isso, que talvez você não consiga fazer tudo que você gostaria de fazer nessa vez. Vai ter que voltar
Outra vez, o que não é nada ruim, né? Setembro geralmente é um mês bom para nós, porque a gente tem ali o feriado de 7 de setembro, mas é um mês de furacão na Flórida. Mas Então, poucas vezes os parques ficam vazios. os parques ficam mais tranquilos. E olha, poucas vezes furacão passou por Orlando, tá? Sim, é muito raro. Às vezes acontece em Miami, mais no sul da Flórida, mais na costa. região costeira. Em Orlando não tem tanto. Só tem que ficar atento caso o seu voo seja por Miami, pode acontecer alguma coisa de atraso e tal, mas normalmente em Orlando é bem tranquilo. Então abriu o calendário, definiu as datas, agora é hora de Pesquisar. Então a gente vai começar a pesquisar as passagens. Como você pesquisa? da passagem, agora Da passagem. Então, como você pesquisaria em dinheiro, você vai fazer a pesquisa em milhas também, tá? Então você vai nas companhias aéreas, vai fazer uma pesquisa na data que você quer. Às vezes, se você tiver essa flexibilidade de uma semana antes, uma semana depois, você pode, às vezes uma diferença de um dia pode dar uma diferença muito grande de questão de milhas. Então, tira um tempo para você pesquisar e começa a acompanhar. Por exemplo, eu quero viajar só no ano que vem. Tá bom. As companhias aéreas abrem a disponibilidade de voos em torno de 11 a 12 meses antes da data do voo. Então, se eu quero viajar, por exemplo, daqui 14 meses, não vai ter essa data aberta ainda para você pesquisar. Mas o que você deve fazer? Se você vai viajar em alta temporada, pesquisa uma alta temporada que já está aberta, para você ter uma noção de quantas milhas você vai precisar. Se você vai em baixa temporada, pesquisa uma data em baixa temporada. Geralmente os valores batem, né? Quase sempre a mesma quantidade por causa dessa... ou é high season, ou é low season. Exatamente. Então, assim, se já tiver aberto, você já começa a acompanhar. Um detalhe bem importante. Se você tem flexibilidade no teu dia a dia aí para você viajar um pouco, não ter que reservar com tanta antecedência assim, as companhias aéreas, como eu falei, abrem ali 11 meses antes. Se você eu preciso viajar nessa data, não tem como, é bom você já reservar. Para garantir, é um preço de abertura de tabela, não vai ser um preço muito promocional, porque o que acontece? É oferta e demanda, como acontece com pagamento de passagem, normal. Com milhas acontece a mesma coisa. Então vai ter os valores meio que de tabelas, ali são valores ok, razoáveis. Mas se esses voos não lotam, o que acontece às vezes em baixa temporada, a partir de 3, 4 meses antes do voo, eles começam a baixar o preço para poder encher os voos, né? Então é normal como... Nenhuma companhia quer viajar com o voo vazio, então Exatamente. Eles fazem promoções. Então se você consegue se planejar com 3, 4 meses para tirar as férias, ou digamos assim, você pedir férias pro chefe, no emprego, alguma coisa assim. Ou se você é empresário, né? Você consegue se... profissional liberal, às vezes consegue se liberar em outros momentos, não precisa pedir para ninguém, né? Então, entre 3 a 4 meses, as companhias já começam a fazer algumas promoções de passagem que você pode aproveitar. Então, você vai conseguir, às vezes, preços menores do que se reservar com tanta antecedência assim, tá? Mas você já começa a acompanhar aí desde já, porque se aparecer, surgir uma oportunidade, você pode emitir. Beleza? E aí depois que você já definiu qual é a companhia aérea que está com o melhor preço naquela época, você vai ter que começar a acumular milhas para aquela companhia. Só que sempre lembrando, se você acumular milhas no seu cartão, você tem a chance de multiplicar suas milhas, ou seja, dobrar até a quantidade de milhas numa transferência bonificada. Então, acumule no seu cartão, fica de olho no banco, né? Do cartão do banco, no programa do banco, que é Livelo, Esfera, pode ser o cartão do Itaú, né? Depende aí do cartão que você está utilizando. Acumula lá e quando tiver uma promoção de bônus, você transfere para essa companhia que está com os melhores preços para aquela época que você quer, tá? Então, é sempre importante você aproveitar essas oportunidades para multiplicar suas milhas também. Lembrando que as 3 companhias nacionais têm voos, algumas têm voos para Miami, outras têm voos para Fort Lauderdale, que é ali do ladinho de Miami, outras vão para Orlando, outras vão para Tampa. Então você tem muita opção ali, você não precisa ficar preso em só quero o aeroporto de Orlando. Você pode fazer isso de carro. Isso é uma ótima dica, uma ótima dica. Por quê? Porque a maioria das companhias aéreas tem mais opções de voos para Miami do que para Orlando. Então se você pesquisar só Orlando, muito provavelmente você vai diminuir as suas chances. Vai ficar muito mais restrito. Então, como tem muito mais opção Orlando, Miami e Fort Lauderdale, a Azul voa para Fort Lauderdale. A gente fez a nossa última por Fort Lauderdale e achou excelente. Porque o aeroporto era mais tranquilo, estava mais vazio, a imigração foi rápida. Foi muito mais rápido. O aeroporto super confortável. E Fort Lauderdale ficava 40 minutos de Miami. Então tá até mais pertinho ali de Orlando do que Miami. Então, existe a possibilidade de você pegar um voo para Miami ou Fort Lauderdale e ir de carro até Orlando, em torno de 4 horas de viagem, uma estrada super tranquila, super gostosa, ou pegar alguns dias em Miami. A gente já fez isso várias vezes, e ficar alguns dias em Miami. Você pode pegar um cruzeiro, o cruzeiro é super barato, saindo de Miami, fazer alguns dias, né, 3 ou 4 dias de cruzeiro.
né, muito gostoso. Ou então, dormir uma noite, 2 noites, para descansar e pegar o carro, mas a gente já várias vezes chegou lá de manhã, pega o carro e vai para Orlando, estrada super tranquila, super boa. Mas também lembrando que na Flórida, você vai precisar de um carro alugado, que a gente vai falar. Em Orlando, né? Em Orlando. Isso na Flórida em geral, né? Então, lembre que talvez tem que fazer ali as contas para ver se A gente não vai é falar. melhor já pegar o carro, né? Uhum. Mas a gente vai falar isso daqui A gente vai falar daqui a pouquinho sobre carro. Só lembrando, nessas dois primeiros passos, determinar a data e depois a passagem, a gente também já fez isso invertido. Já aconteceu de aparecerem promoções do nada. Tem para dia tal, não sei lá, então a gente resolveu primeiro a passagem e depois a gente se ajustou com a data. Né? Depende da promo aí que tá valendo. Aproveitar as oportunidades também, né? Legal. Passo 3. Terceiro passo, hotel. Um dos meus favoritos. Hotel da Disney ou não hotel da Disney? Vamos lá. Então, as vantagens. A Disney tem vários tipos de hotéis, né, dentro do complexo deles, desde hotéis 5 estrelas até hotéis mais baratos. Simples, mais econômicos, né? Mas também não são hotéis tão baratos assim. A própria Universal também tem hotéis, né? Então isso vai depender aí muito de questão de orçamento seu, né? Um hotel na Disney ou na Universal, tá? Que eles são um pouco mais caros do que outros hotéis que ficam em outras fora do complexo deles, né? Isso. A grande vantagem que eu vejo de você estar hospedado no hotel da Disney, além de ter já toda a mágica da Disney acontecendo, não só no parque, dentro do hotel, né? Tem muita atividade bacana, com os personagens, inclusive, né? Além disso, você tem as Magic Hours, né? Que são as horas extras, que você pode entrar no parque um pouco antes. E além disso, você pode... Você tem o transporte. Não ir do hotel para o parque com o ônibus, que é o Express. Como é que é o nome? Magical Express. Então tem um ônibus que te leva do hotel até o parque. Então você não precisa pagar estacionamento no parque, que é caro, né? Inclusive, para troca de parques, você também pode usar esse mesmo ônibus. Mas acho que o principal benefício aí é a economia no estacionamento, que é grande. Uma outra vantagem é todas as compras que você fizer dentro do parque da Disney, eles entregam... Passa sua pulseira e eles entregam direto no seu quarto. Tá? Então também você não precisa ficar carregando nada. Sacolada no parque, né? A desvantagem realmente é o custo, que é um pouco mais alto do que outros hotéis fora na região. Existem até outros hotéis que têm até um transporte para o parque, tá? Inclusive a gente ficou na última vez a gente ficou num próximo da Universal, que tinha o transporte, mas a gente preferiu não usar. Aí isso é uma vantagem de você ter o carro alugado. Um Holiday Inn, né? Era um Holiday Inn que era bem tranquilo. Mas gostosinho. Ele tinha o transporte para a Universal, só que tinha horários pré-determinados e eu acho que o último ônibus de volta era meio cedo. Então a gente queria aproveitar o parque até o último momento. A gente acabou indo de carro. A gente preferiu ir de carro. Milhas para hotéis. Então, tem duas maneiras. Você pode utilizar milhas para ficar nos hotéis, tá? Então, qual que seria a dica nesse caso? Você pesquisar quais hotéis que permitem. Dentro da Azul, você consegue na Azul Viagens utilizar milhas para viagem, mas você vai ter que comparar. Para viagem não, para o hotel. Para reservar o hotel, por exemplo. Mas você vai ter que comparar, porque existem várias promoções que dão, como aconteceu na nossa última viagem para a Flórida, que estava dando 10 pontos na Livelo para cada real gasto na hospedagem. Foi excelente. Então, disso, na Livelo, a gente consegue depois transferir com bônus para a companhia aérea, para a Azul, por exemplo. E aí, transfere com 100%, viram 20 milhas, 20 pontos, né? 20 milhas para cada real gasto. Então, só para você ter uma ideia, nessa viagem, que a gente ficou 10 dias de hotel, né? Porque depois a gente pegou uma casa também tem essa opção de ficar em casas, né? É uma opção interessante. Só nesses 10 dias de hotel que a gente pegou, já daria para fazer uma nova viagem para os Estados Unidos. Então, uma dica... Com a quantidade de milhas que a gente ganhou só no hotel. Só na reserva de hotel. Só na reserva do hotel. Tá? Só na reserva de hotel. Então, qual que é a minha dica nesse caso? Vai lá e faz uma reserva. Você pode fazer isso no hotels.com, no Booking, tá? Você só fica de olho, porque às vezes eles colocam por dólar gasto e não por real gasto. Então, por dólar, você tem que fazer o câmbio, que às vezes botam lá 15 pontos por dólar gasto, é uma pegadinha, tá? O que vai ser isso? Vai ser 3 pontos para cada real gasto, né? Não são os 15 por real. Então você indo no link certo, você consegue fazer uma reserva. E faça uma reserva cancelável quando não tiver esse tipo de promoção. Aí, por que essa reserva cancelável? Porque aí você já garante um preço ali, que é um preço bom para você... começar, para começar, se tiver que pagar a sua hospedagem depois,
você já tem um preço garantido, você já sabe. Mas caso apareça uma promoção, por exemplo, como essa, que pra gente apareceu 2 dias antes da viagem, foi uma loucura, mas valeu muito a pena. Eu cancelei essa reserva. Claro, eu olhei se os preços ainda estavam iguais, tá? Então o preço estava igual o que eu tinha reservado já antes. Tinha uma pequena variação, questão de dólar, de centavos, mas era praticamente o mesmo. Mas esses 10 pontos para cada real gasto estava valendo muito a pena, porque a diária dava muitos pontos. Deu, A diária, né? Então você Vezes 10, porque eu- daí vezes 2, quando porque- transferiu E ainda que é em unificado. dólar, né? Isso eu não tô falando nem do cartão de crédito, tá? É das parcerias, é uma outra coisa. Não tô falando fora o que a gente pagou ganhou no cartão de crédito. Né? Então, então você faz essa reserva cancelável e começa a acompanhar. Se tiver uma promoção melhor, você cancela, faz outra reserva cancelável. A reserva cancelável, às vezes, é um pouquinho mais cara do que uma reserva que não pode cancelar. Mas pode compensar nesse caso para você ter um outro benefício. Principalmente quando você faz com uma certa antecedência. Daí você vai acompanhando, cancela aquela, faz uma nova e baixou o preço ou apareceu uma promoção. Aí apareceu a promoção, tô com a data definida, vai lá, reserva sem precisar ser cancelável, por exemplo. E hotéis também são como as passagens aéreas, é oferta e demanda. Então, quando eles veem que está chegando próximo e o hotel não está cheio, eles mandam promoção, né? Então pode acontecer do preço baixar. Que seja muito próximo da sua viagem. Daí você pode cancelar aquela que você já estava garantida e fazer com a nova com preço menor e ganhando de mais. ganhar muito mais milhas. Né? Uhum. Muito bem, casa também já ficamos em casas. E também é uma opção, uma opção muito legal. A gente, econômica. quando ficou, geralmente a gente ficava em mais pessoas. Quando é nós 4, em geral, a gente fica. A gente já ficou também. Também Também de dois. tudo já fizemos de tudo. Legal, então quarto passo. Então vamos revisar só. O primeiro já foi você definir a data. Segundo, definir a passagem. Terceiro, definir o seu hotel. Quarto passo é definir quais os parques que você quer ir. Muito importante, porque depende muito do seu gosto, do que você curte e também do que as crianças, suas crianças curtem. E a idade das crianças. E mais uma terceira coisa que depende também é quantos dias você vai ter em Orlando, né? Se for só uma semana, você vai ter que ficar restrito a 1, 2, 3 parques, talvez. Se você ficar 15 dias, aí já dá para fazer mais coisas, né? Porque assim, se você quiser, você fica 1 ano em Orlando, na Flórida em geral, não você vai viu ter tudo. coisa para fazer todos os dias. Verdade. Então, não precisa ter esse medo de que, eu preciso fazer tudo. FOMO, parece né? que tá brincando de War, né? Que você tem que conquistar todos os territórios ali, tem que ir em todos os parques, todos os brinquedos. Você vai ver que você começa com uma mira, você vai conseguir viajar mais vezes para lá. Então, vai tranquilo, aproveita da melhor maneira, sem muito estresse, porque se você começar a se estressar, você não vai conseguir aproveitar tanto a viagem. Mas sim, é importante ter esse planejamento. Então, você definir os parques que você quer ir. Priorizando os que você, com certeza, não tem como não ir. Né? Por exemplo, a Disney tem 4 parques, que é o Magic Kingdom, que é o do castelo, tem Epcot, que é o da bola, né? Animal Kingdom, que hoje em dia tem o Avatar, né? Que Muito é bacana a atração mais legal lá do Animal Kingdom, mas tem a árvore, tem os animais, tem muita mais. coisa legal. E o último é o Hollywood Studios, um dos meus favoritos, que tem toda a parte das atrações do Star Wars. E agora a Toy Story. Toy Story agora Land. não, né? Já faz um Toy tempo. Story Mas Land. Então é mais relativo a filmes e tal, então tem muita atração bacana, tem show da Bela e a Fera, que a Alice adorava. Então, só a Disney tem 4 parques. Tá fora os parques aquáticos, né? O Blizzard Beach. Não, os 4 principais. Os 4 principais. Aí a Universal tem 2 parques, né? O Island of Adventure e o Universal Studios. Universal Studios. E ainda tem um parque Vulcano. aquático, que é o Vulcano, tá? Ainda tem Busch Gardens em Tampa, que é um parque cheio de montanha-russa radical muito legal. Ainda tem Legoland, né? Que é também ali próximo, que ali dá uma horinha, né? Então você vê que tem muitas opções e várias outras coisas para você. Aí tem Outlet, né, para fazer compras. Tem ali Old Town, que é gostoso de passear. Tem os shoppings, né? Tem muita coisa para você fazer. A gente foi no Cryolla Experience. A gente já fez passeio de balão Lá em Orlando. Não, a galera só pensa em Capadócia. E a gente fez em cima e foi muito legal. Bacana, muito legal. Então, só para você ter ideia, leve em conta os gostos da família e a idade dos seus filhos. Por exemplo, se seus filhos gostam de Harry Potter, talvez a Universal seja uma opção. Você não vai poder deixar de ir, né? Agora, curte mais os filmes Star Wars, Hollywood Studios. E tem a questão da idade das crianças, que às vezes as pessoas falam, não vou levar a criança muito pequena para lá.
Cara, é sensacional, porque as crianças, quando são pequenas, para eles aquilo tudo é de verdade. Os A personagens. magia é muito mais Magia é muito- intensa. Exatamente. Ali, eu lembro da Alice olhando as princesas, ela olhava assim, aquela era a Branca de Neve na cabecinha dela, aquela outra era a Elsa. Não tinha como não ser, né? Não vou nem falar o quê, mas enfim, vai que tem crianças assistindo aí. Então, Eles estão muito com a leve em conta o imaginação. gosto. Se já são mais adolescentes, parques como na Universal tem o parque cheio de montanha-russa, Busch O Gardens, Alex então, adorou o Jurassic. Jurassic Park, Jurassic World, que é uma nova ride, Tem uma uma nova montanha-russa. Velociraptor, esqueci o nome agora. Mas enfim, pesquisa com relação à idade também, né? Que tem para você poder. Não, senão você vai lá e não vai consegue aproveitar tanto. Claro, tem opção para todas as idades em todos os parques, mas tem focos em cada um deles. Então eu acho que só para resumir, além de você priorizar quais parques você gostaria de ir, priorize também quais as atrações que você gostaria de ir. Porque não dá para fazer tudo. Não dá. Um dia de muito parque, difícil. daí vai ficar uma maratona. Tem vai ficar o Fast tudo Pass que atropelado. chamam Genius agora, né? Da Disney, tem da Universal também. Dá uma pesquisada depois, isso também é um próximo tema para uma outra live, mas que daí você consegue cortar fila e ir mais rápido, mas é muita coisa que você tem para fazer. Provavelmente você não vai conseguir, porque tem shows, tem os fogos, né? Então tem muita coisa para fazer. Milhas Então, com nesse relação a ingressos. Ingresso. Também é possível você utilizar milhas para pagar os ingressos, mas normalmente tem uma opção melhor. A Azul faz muita promoção com os parques de Orlando, Universal e a Disney, que você pode ganhar até 20 pontos para cada real gasto na compra de ingresso. E isso também dá uma fortuna de pontos. Sim, porque cada ingresso não é barato. Não é barato. E daí você vai pagar e não ganhar nada? Exatamente. Pelo amor de Deus. Não é só Paga do e cartão, ganha é milha. além do cartão. Claro, usando o cartão você vai ganhar milhas do cartão, conforme o seu cartão, Mas as milhinhas, as pouquinhas, né? Então, essa é uma outra dica aí de você ficar de olho nessas promoções que a Azul faz de compra de ingresso. Azul Viagens, Na Azul Viagens, tá? No passo... Eu vou dar um bônus extra, tá? Que é o passo 6, a gente falou 5, eu vou dar... Não, falta o carro ainda. Eu sei, mas eu vou dar, mas não vou falar agora. Eu vou falar depois do 5, eu vou dar um bônus, então, que vai te ajudar a pagar o ingresso, tá bom? Que você, utilizando dessa maneira aí, você ganhando 20 pontos aí para cada real gasto. Então não chore quando você pagar os ingressos, se você for pagar os ingressos e não usar milhas para trocar, né? Não chore, porque nesse tipo de promoção você pode garantir a sua próxima ida para Disney, então você vai pagar. Ou então, que eu vou falar no passo 6. Ok, vou deixar. Tô dando um bônus aí. Então vamos lá, passo 5. Passo 5, aluguel de carro vai ser super necessário, como a gente disse. E por quê? Porque Orlando, o transporte público é meio complicado lá, tá? Não é quase inexistente, existe, mas é muito difícil. Existe, mas demora muito. Demora muito, tá? Se você ficar nos hotéis da Disney, por exemplo, você vai ter o transporte para lá, mas você vai querer ir em outros lugares, você vai querer ir para um shopping, para um outlet, para fazer compras, né? Então, outros lugares, você vai querer ficar preso, né? Não vai querer ficar preso. Então, te dá muito mais flexibilidade, se você quiser ir num Walmart, Target, né, para fazer compras. Walgreens também, né, que é uma farmácia que tem mas que tem um monte de coisa, não é só farmácia de remédio. Enfim, o aluguel de carro eu acho essencial em Orlando. Tá? Você tem que ir na Best Buy, gente? Best Buy para eletrônicos, comprar na loja da Apple, na loja comprar da Apple, iPhone, enfim. lá na Millennium. Enfim, um carro vai ser muito interessante. Então, principalmente porque assim, mesmo que você fique hospedado no hotel da Disney, fazer dia seguido o parque, todo dia é muito cansativo. As então, crianças vão estar dormindo. O ideal é sempre a gente sempre indica intercalar. Faz parque num dia, faz uma outra atividade um pouco mais light. Você vai no alto, depois vai jantar em Disney Springs lá, que tem restaurantes maravilhosos e é gratuito. Na própria Universal City Walk. Universal City Walk também tem vários restaurantes. Tem o Hard Rock Café, tem o Planet Hollywood lá na Disney Springs, né, também, que são lugares bacanas aí para você comer. Então, o carro vai te ajudar muito. Então, você pode sim usar milhas para pagar o carro. Às vezes vale a pena, às vezes não. Na última viagem a gente usou. Por quê? Porque eu tinha várias milhas sobrando de outras viagens, que é esse ciclo virtuoso das viagens que a gente fala. Também isso é um tema para mais um podcast, que uma viagem começa a gerar milhas para outra. Então a gente tinha milhas sobrando de uma outra viagem e falei, cara, o aluguel a gente ia ficar 23 dias lá. No total. O aluguel do carro estava dando mais de R$9.000. Tá? Mais de R$9.000, porque a gente estava em Ano Novo, Natal e Ano Novo era a época. Então era caríssimo o valor. Falei, cara, eu sei que vão me pagar menos pelas minhas milhas, utilizando dessa maneira, mas eu resolvi usar as milhas para abater do aluguel do carro, ou seja, eu não paguei esses R$9.000, preferi ficar com esse dinheiro no meu bolso para utilizar para outras coisas,
tá? E aí, com isso, me facilitou os gastos que a gente já tem com comida, né? Então, é possível você utilizar milhas para o aluguel do carro, ou então, também é possível você ganhar milhas, como eu falei do hotel. Então, naquele momento, para mim, compensava mais eu usar as milhas, porque eu sei que eu vou ganhar muito mais milhas depois. A mente do milionário. É a mente do milionário. Milha vai vir, milha não falta. Né? Gastos, infelizmente, pra gente no dia a dia não faltam, então vamos transformar em coisa boa. Então, abundância de milhas. Então, nesse caso, eu falei, não vou ter problema com isso, então vou usar essas milhas, não vou pagar, tá? Mas, se você tiver que pagar naquele momento, pode acontecer a mesma coisa aqui do aluguel da reserva de hotel com o carro também. Pode te dar 10 pontos para cada real gasto, 3 pontos. Então, você também consegue fazer reservas canceláveis, tá, em vários parceiros aí dos programas de fidelidade. E caso apareça uma promoção dessa, você pode cancelar e aproveitar a promo, ou então usar as milhas para não pagar nada no seu aluguel do carro. Tá? E como eu falei que eu ia dar um bônus. Então, revisando. Foi data. O primeiro passo é definir a data, definir a passagem, definir o hotel, definir os parques, né, que são as atrações basicamente, e definir o carro. Então, bônus. O bônus é o dinheiro para suas despesas lá. Como eu falei, dólar. Do ciclo virtuoso das viagens, uma viagem começa a gerar milhas para a próxima viagem. E daí, às vezes, você fica com milhas sobrando. Com a gente acontece direto. Então, você pode vender essas milhas, tá? Fazer uma renda extra e utilizar para ter uma viagem melhor, com mais qualidade, mais confortável. Às vezes, ficar no hotel da Disney, que é um pouco mais caro. Então, da outra viagem, você vende essas milhas e paga o hotel, que também vai te gerar mais milhas, né? Como a gente falou. Você vai pagar o hotel no cartão você vai pagar no cartão, você fez a reserva, digamos, dando 10 para 1, mas esse dinheiro que você, por exemplo, usou para pagar, veio da venda das milhas de uma viagem anterior, né? Então, na verdade, você nem desembolsou aquele dinheiro. Então, você pode pegar suas milhas, por exemplo, ganhou um monte de milhas na reserva no ingresso do parque. Você pode vender essas milhas na volta e ajudar a pagar esses ingressos. Você vai pagou no cartão, parcela, às vezes você pode parcelar, e você vai receber ali o dinheiro da venda dessas milhas do cartão, você paga os ingressos. Então é possível você fazer isso. Essa é a dica de ouro, sabe por quê também? Porque as crianças chegam lá e o mundo maravilhoso de Walt Disney começa assim, lojinhas, cada saída de brinquedo, né? Tem uma lojinha. Ai, mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero uma camiseta com a cara do Mickey. Mãe, eu quero uma camiseta da Pixar. Não são só as crianças. Não é só a mãe, né? E aí, o que acontece? Você chega na lojinha, é tudo em dólar, né? Então, se você está com milhas extras, por que não vendê-las e levar um dinheirinho extra no seu bolso para fazer esse tipo de extravagância, né? Que vai acontecer, não vai ter muita saída. Né? Você tá lá... Você vai aproveitar, e daí você vai em restaurantes bacanas lá, né? Você pode comer em vários... A gente foi no Margaritaville, no Rainforest Café, que também era lá em Disney Springs. É bem legal, né? Tem um do... O Rainforest é o do dinossauro? Não, é que era um Rainforest. Porque tem o do dinossauro também, que também é Disney Springs. Uma dica de um lugar bem bacana para você fazer um passeio gratuito. Num dos hotéis da Disney, depois pesquisa aí, tem um... A gente tem um vídeo sobre isso. Pesquisa no Asas a Bordo. Acampamento com o Tico e Teco. Acampamento com o Tico e Teco. Você vai lá, tem um show dele, você pode fazer aqueles mousse que é um marshmallow na fogueira. Junto com ele você vai lá, aproveita, é bem bacana, bem legal, um passeio gratuito, muito divertido, show, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa para fazer. Vamos fazer mais episódios sobre Disney, com sobre certeza. Flórida, né? Mas a gente estão aí, eram 5, mas viraram 6, né? O caminho das pedras para vocês usarem as milhas para chegar lá na Disney e aproveitar. Mais uma última coisa que eu quero pedir para vocês. Deixar o like aqui nesse vídeo. Compartilhar com mais gente que quer viajar para Disney. Eu tenho certeza que todo mundo quer ir para Disney. Tem muita gente que quer ir para Disney, então... Tá bom, exemplo... talvez um esquisito de 10 não queira. Tem gente que talvez não queira. Mas por exemplo, compartilha com uma família, compartilha com uma família que talvez queira ir junto com você, ou mostre pro seu marido, para sua esposa, para que vocês comecem a planejar juntos, porque às vezes um deles fala assim, não, é impossível, isso daí tá muito longe da nossa realidade. Não, mostra, compartilha, vê que é possível sim, e principalmente sem gastar dinheiro. Você vai usar os gastos que você já tem no seu dia a dia, vai transformar uma viagem em outra viagem, você vai ver que isso vira um ciclo infinito. E aí, além de aproveitar o mundo maravilhoso de Walt Disney, você vai aproveitar o mundo maravilhoso das milhas, porque é assim que funciona mesmo. Uma viagem gera outras viagens. É isso aí. Então deixe seu comentário aqui também, o que você achou. Assina o canal se você não está assinando ainda.
segue o nosso perfil no Instagram, né? É @asisabordo também, né? No Instagram, no YouTube. Cola em nós, cola em nós. E tem muita coisa bacana aí para vir nos próximos episódios, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchauzinho!